meus irmãos, pegue a Bíblia, louvado seja o nome de Jesus. Abra ela comigo no livro de Esther, capítulo 6 e o verso 1. Aleluia. Esther, capítulo 6 e o verso de número 1. Esther, meus irmãos, é o livro que está bem no meio da Bíblia. Nós temos aí o livro de Salmos, antes de Salmos nós temos o livro de Jó, antes de Jó temos aí o livro de Esther. Amém? Quero louvar a Deus pela vinda de cada um dos irmãos, pela presença aqui nesta noite. Tem alguém que é a primeira vez que você está nos visitando, a primeira vez? Deus abençoe. Como que é o nome das irmãs ali? Como que é o nome aí? Como que é? Dilma. Ilma. Deus abençoe, irmã Ilma. Como que é o nome da moça aqui? A mocinha que deu um tchau aqui para mim. Isso. Maria Vitória. Como que é o nome da senhora aqui? Cleusa. Deus abençoe também, irmã Cleusa. E o irmão lá atrás, como que é o nome? Israel. Oh, maravilha, Deus abençoe, tá bom, meu irmão, juntamente com as irmãs. Que Deus abençoe a vida de vocês. Sejam muito bem-vindos na casa do Senhor. O que a igreja vai dizer para eles? Vamos lá, 1, 2, 3. Glória, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Deus abençoe o Bruno também, que está visitando a gente mais uma vez, tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E a todos os irmãos pela presença, Deus possa abençoar a sua vida. Amém, meus irmãos? Quem encontrou o texto, diga eu. Quem está procurando, diga socorro. Oh, glória, todos encontraram? Você que não tem Bíblia, pega carona com esta pessoa linda, maravilhosa, abençoada que está do seu lado aí. Esther, capítulo 6, o verso de número 1 a seguir. Amém, meus irmãos? Vamos ler. Diz assim: naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtan e Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Ramã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: eis que Ramã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Ramã, o rei lhe disse: que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Ramã disse no seu coração: de quem se agrada o rei para lhe de fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Ramã ao rei: quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real do que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada o rei, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoem-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Ramã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. Levante a sua mão, levante a sua Bíblia, feche os seus olhos, um momento de oração. Bondoso Deus, maravilhoso e eterno Pai, ó Deus, neste momento acabamos de fazer a leitura do texto sagrado da Tua Palavra, Senhor. Eu te peço nesta noite, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, toma os meus lábios, toma a minha vida, usa-me com a graça e o poder do Teu Espírito Santo, para que os nossos corações sejam alcançados, alimentados, renovados,
renovados, transformados, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Enquanto eu vou pregando, vai curando, libertando, renovando, salvando. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, manifesta nesta noite o poder da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Tomai os vossos assentos, desocupai as suas mãos e aplaudir a Jesus com palmas bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. Palmas de glória, palmas de glória, palmas de glória, palmas de glória para Jesus. Queridos e amados irmãos, nesta noite eu quero trazer ao coração da igreja aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração com base nesta história que nós lemos. É uma história linda, meus irmãos, uma história tremenda, uma história que nos mostra o poder de Deus agindo sobre a vida de um homem. Este homem, meus irmãos, que tinha por nome Mardoqueu. Ele era um homem simples, ele era um homem humilde, ele era um homem que o seu nome significa homem pequeno. Ele era um judeu que conhecia a palavra do Senhor. Ele era um servo de Deus que tinha o temor do Senhor em seu coração. E este homem, meus irmãos, havia sido afastado da sua terra natal. Ele havia sido tirado da sua terra natal, do meio do seu povo, do meio do povo de Deus, da nação eleita, do povo escolhido. Só que mesmo sendo tirado da sua terra natal, mesmo sendo tirado do seu endereço, mesmo sendo tirado do meio do seu povo, Mardoqueu, ele propôs no seu coração manter a chama acesa, manter a sua comunhão com Deus viva dentro do seu coração, porque ele propõe na sua mente: podem me tirar dos meus irmãos, podem me tirar da terra que eu nasci, mas jamais vão conseguir tirar de dentro de mim a essência que me move, que é a presença de Deus. Pode me tirar do meu endereço, da minha terra, da minha cidade, podem tirar a minha casa, podem tirar os meus bens materiais, mas jamais vão conseguir arrancar de dentro de mim a presença, o poder e a glória de Deus que habita sobre a minha vida. Oh glória! Eu já quero dizer para você aqui nesta noite que podem tirar tudo que você tem, pode tirar, aleluia, o seu emprego, pode tirar dinheiro de você, pode arrancar coisas materiais e físicas que estão diante de você, mas ninguém consegue arrancar a presença de Deus que habita dentro de você. Uma vez que a presença desceu, uma vez que a glória de Deus se manifestou sobre a nossa vida, ninguém consegue arrancar. Você pode até mesmo se afastar da igreja, você pode até mesmo se afastar da comunhão entre os irmãos, mas lá fora ainda você vai se lembrar da presença de Deus, porque a presença de Deus, ela vai contigo por onde você for. Aonde a presença chega, ela preenche o vazio. Aonde a presença chega, ela cura as feridas. Aonde a presença chega, ela levanta o caído. Aonde a presença chega, ela restaura aquele que perdeu fé, que perdeu alegria, que perdeu ânimo, que perdeu a esperança. E nesta noite a presença de Deus, ela está se manifestando sobre a vida de alguém aqui nesse lugar. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Quem está sendo restaurado pela presença da glória, da glória, da glória, porque nesta noite a presença dele se manifesta sobre a sua vida. Oh glória! E Mardoqueu, meus irmãos, em terras estranhas, não conhecia aquele povo, não conhecia os
costumes daquele povo, mas ele conhecia o seu Deus. Aleluia. E ali, meus irmãos, a Bíblia diz que no meio do povo persa, que era um povo pagão, que adorava a vários deuses, que adorava a várias entidades, esses homens, meus irmãos, vão fazer com que Mardoqueu venha provar, venha vivenciar uma vida de escravidão, de sofrimento. Mas Mardoqueu coloca no seu coração: eu não vou me afastar da presença de Deus. O momento naquele instante era difícil, mas Deus já tinha preparado o escape, Deus já tinha preparado a providência. A Bíblia diz que Mardoqueu, ele vai pegar uma jovem, uma criança para cuidar, e esta criança era sua prima, porque esta criança havia perdido o seu pai, que era primo de Mardoqueu, e Mardoqueu então adota aquela pequena criança e cuida dela na posição de pai. E a Bíblia diz que ele instrui aquela criança, que tinha o nome de Esther, ele instrui aquela criança, cuida dela, ensina os valores da palavra de Deus para aquela criança. E aí chega o momento em que Deus resolve honrar, em que Deus começa a trabalhar sobre a vida de Mardoqueu, usando também a vida daquela criança, que agora já não era mais uma criança, agora era uma jovem, e esta jovem foi escolhida para ser a rainha ali no meio do povo persa. Deus começa a honrar, Deus começa a manifestar o seu poder, aleluia. E a Bíblia diz que quando esta jovem é tirada dos braços de Mardoqueu, dos cuidados de Mardoqueu, e passa a viver no palácio juntamente com o rei, sendo a esposa do rei da Pérsia, chamado Assuero, a Bíblia diz que Mardoqueu, todos os dias, ele se punha à porta do rei. Todos os dias Mardoqueu, ele ia para a porta do rei, porque no seu coração ele entende que na porta do rei é o melhor lugar para que ele pudesse estar. Na porta do rei ele podia estar perto da sua filha. Na porta do rei, Mardoqueu sabia que era a melhor opção para ele. E aí, meus irmãos, eu já começo a aprender uma lição importante aqui, porque quando Esther, ou a filha de Mardoqueu, foi tirada dos seus braços, ele perdeu aquilo que tinha de maior valor, diácono Natal. Mas a Bíblia diz que mesmo assim ele vai para a porta do rei, aleluia. Tiraram Esther das mãos de Mardoqueu, tiraram o que ele tinha de maior valor, aleluia. A maior alegria dele era aquela mulher, aquela criança na condição de filha. Mas ele faz o que? Ele vai para a porta do rei. A porta do rei simboliza perto da presença, a porta do rei simboliza perto, aleluia, do palácio. E trazendo uma ilustração aqui no mundo espiritual, a porta do rei simboliza os pés do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele perdeu tudo, mas vai para os pés de Jesus. Ele perdeu tudo, mas vai para a presença do rei, para a porta do rei, porque ele entende que a presença, que a porta do rei, que aos pés do rei é a melhor opção para que ele pudesse estar. E aí começa uma perseguição. Estou resumindo aqui, meus irmãos, devido ao horário. A Bíblia diz que um certo homem chamado Ramã vai se levantar contra Mardoqueu. A Bíblia diz que este homem era príncipe no meio do povo persa, e este homem tinha um ego muito grande, uma prepotência, arrogância muito grande no seu coração, e ele exigia que todas as pessoas que cruzassem o seu caminho tinham que se prostrar diante dele. E certa feita ele passa diante de Mardoqueu, pensando que Mardoqueu vai se curvar. A Bíblia diz que Mardoqueu não se curvava diante de Ramã. Mardoqueu não se curvava diante daquele homem, porque Mardoqueu entende que
o homem é simplesmente o homem, ele tem que se curvar, ele tem que se prostrar apenas diante do Deus Todo-Poderoso. Oh glória! E tem gente que está aqui no nosso meio, que de repente você tem se curvado diante das lutas. Tem gente que está aqui nesta noite, que você tem se curvado e se prostrado diante da perseguição, diante das dores, diante das afrontas que Satanás tem proposto diante de você. Mas nesta noite o Senhor te trouxe aqui para dizer: não se prostre diante desta luta, diante desta prova, desta perseguição. Pastor, a luta é muito grande, a provação é muito grande, mas nesta noite o Senhor Jesus Cristo me ordena dizer para você que se tiver que se prostrar, que seja diante dele, é diante dele, é diante dele, aleluia. Enquanto eu me prostro diante da dor, diante da luta, diante da perseguição, cada vez mais eu vou perdendo a comunhão e a conexão com Deus. Mas quando eu me prostro diante do Deus Todo-Poderoso, Ele se põe de pé para batalhar ao meu favor, Ele se põe de pé para pelejar ao favor da tua vida. Se você crê, abra a boca e a glória, oh glória, se prostre diante dele, porque Ele vai pelejar ao seu favor. E aí, meus irmãos, a atitude de Mardoqueu de não se prostrar diante de Ramã, inimigo do povo de Deus, vai causar um grande ódio no coração daquele homem. E a Bíblia diz então que Ramã, ele começa a buscar formas de matar Mardoqueu, porque Mardoqueu tinha uma presença que incomodava Ramã, e quem tem a presença de Deus incomoda o inimigo. É por isso que as pessoas julgam você, é por isso que você passa tanta luta, tanta prova, tanta perseguição. É por isso que Satanás usa tantos adeptos para tentar atingir você. É porque você tem uma presença dentro de você que incomoda o inferno, que incomoda Satanás. Sabe por quê? A luta é tão grande, a prova é tão grande, porque essa presença incomoda o inferno. Aleluia. Não te preocupa, Satanás inconformado, Satanás incomodado, é sinal de que Deus é com você. Não tenha medo, não recue, não abaixe a cabeça, eita glória, mas levanta a espada, use a tua fé e continue, aleluia, alegrando o céu, incomodando o inferno, porque Deus, Ele é com você. E agora, Ramã, ele vai construir uma forca para tirar a vida de Mardoqueu. No capítulo 7, nós vamos ver, no capítulo 13: porém isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Isto são palavras de Ramã, inimigo do povo de Deus. Ele vai olhar em uma conversa com a sua esposa. A sua esposa fala: nós vamos dar um jeito nele, nós vamos matar ele, nós vamos parar ele. E Ramã olha aquilo e diz: nada me satisfaz enquanto eu ver o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Aleluia. O fato de Mardoqueu estar assentado à porta do rei vai causar uma insatisfação no inimigo, no adversário. E por 7 vezes até o capítulo 6, esta expressão ela é usada. Mardoqueu estava à porta do rei, Mardoqueu se assentava à porta do rei, Mardoqueu ia para a porta do rei. Glória a Deus. E aí, a forca é construída, a forca é levantada. E aí nós chegamos no capítulo 6, verso 1. Naquela mesma noite. Que noite, pregador? A noite em que a forca ela foi criada. Capítulo 7, verso 14, na última frase do verso 14 diz: e mandou fazer a forca. E aí o capítulo 6 começa nos dizendo: e naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Ou seja, na noite em que Satanás decretou a morte de Mardoqueu,
Mardoqueu, a Bíblia diz que Deus já estava trabalhando, mudando a sentença ao favor de Mardoqueu. Oh glória, nesta noite, de repente tem alguém que está aqui, sob uma ameaça no mundo espiritual. Pastor, eu estou sendo ameaçado, afrontado. Eita glória, tem gente que está aqui, existem pessoas da sua casa e na sua família que Satanás já abriu a cova, já construiu a forca, mas nesta noite o meu Jesus, Ele já preparou o escape para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Essa forca, esta cova vai cair por terra, porque o nosso Deus, Ele chegou para pelejar por você. Se você criar para a boca da glória, a forca já caiu, a cova já fechou, e nesta noite Deus tem vitória para a sua vida. Na mesma noite, aleluia, na mesma noite, não é amanhã, não é mês que vem, é nesta noite que Deus já vai começar o projeto que Ele tem a realizar sobre a tua vida. Fugiu o sono do rei, o rei fica incomodado e pede alguma distração para os seus servos apresentam para ele o livro das crônicas. Neste livro eram contados alguns livramentos, algumas experiências em prol da vida do rei, e neste livro estava mencionado que Mardoqueu um dia ouviu uma conspiração para tirar a vida do rei, e esta conspiração estava sendo tramada por dois homens chamados Bigtan e Teres. E estes dois homens, eles eram guardas da porta do palácio. Esses dois homens estavam do lado de dentro do palácio e estavam tramando a morte do rei. Mardoqueu estava do lado de fora, na porta do palácio. E aqui acontece um grande paradoxo, porque dois homens que estão do lado de dentro, o texto diz que eles queriam colocar as mãos sobre o rei. Eles queriam colocar as suas mãos, estender as suas mãos sobre o rei. E Mardoqueu está do lado de fora. Só que o grande segredo na nossa vida não é a gente querer colocar as mãos no rei, mas é a gente deixar que o rei coloque as mãos sobre nós. O segredo é que nessa noite que você entenda, não é que você vai colocar Deus contra a parede, vai pressionar a Deus, não, mas é deixar Ele fazer do jeito dele. Deixa Deus agir, deixa Ele te tocar, deixa Ele tocar na tua vida aqui nesta noite. Deixa Deus tocar na tua vida, deixa Deus tocar na tua casa, porque quando Ele toca, o milagre acontece. Quando Ele toca, o milagre acontece. O milagre acontece. Quando Ele toca, o milagre acontece. Aleluia. Bigtan e Teres, dois servos, estavam dentro do palácio, mas o palácio não estava dentro deles. Eles viviam no palácio, mas não tinham intimidade com o rei. Eles vigiavam a porta, mas não vigiavam os seus pensamentos. Esses dois homens estavam dentro do palácio, mas fora da presença. Mardoqueu estava fora do palácio, mas dentro da presença. Aleluia! E aí o texto diz que ele descobre esta conspiração e apresenta esta conspiração ao rei. E aí o rei é livre da morte. E aí depois disso, a Bíblia diz que Mardoqueu, ele volta para a porta do rei. Nada acontece. Só que chega este momento em que o rei perde o seu sono, e no dia que a forca foi levantada, o rei descobre a história. Aleluia. Leram o livro das memórias do rei.
porque essa noite o Senhor está dizendo para você que Ele ainda se lembra de você. Eita glória, já fazia tanto tempo, mas o rei se lembrava de Mardoqueu. Tem gente que está aqui que acha que Deus já se esqueceu de você. Pregador, já faz tanto tempo que eu recebi a promessa. Pregador, já faz tanto tempo e até hoje nada. Será que Deus se esqueceu? Será que o Senhor se esqueceu de mim? Mas nesta noite Deus te trouxe aqui para dizer: eu lembro de você, eu sei da tua história, eu sei das tuas marcas, eu sei das tuas dores, eu sei das tuas lágrimas, eu sei das tuas feridas, eu sei das tuas lutas, eu sei das tuas humilhações, eu sei, Ele se lembra de você, Ele sabe quem você é. O homem pode se esquecer, a tua casa pode se esquecer, a tua família pode se esquecer, mas Ele se lembra de você. Pois bem, a história é apresentada diante do rei, e a Bíblia diz que Ramã chega no pátio. O pátio era o local de sentença. O pátio era o local em que o rei manifestava os decretos reais. Ramã está no pátio, Mardoqueu está na porta do palácio. E nos aposentos do rei ele diz: quem que está no pátio? Por que, rei? Porque este judeu Mardoqueu, o que foi feito a ele depois que ele descobriu a conspiração? E alguém diz: nada foi feito, rei. Ele pergunta: quem é que está no pátio? E aí alguém diz: é Ramã, o príncipe Ramã. Mande ele entrar. Ramã era inimigo de Mardoqueu e do povo de Deus. Ramã entra todo intertelado, todo pimposo, com o nariz empinado, sabendo que dentro do seu coração ele tinha uma convicção: o rei está me chamando porque alguma coisa ele quer me dar. O rei está me chamando porque alguma coisa por mim ele vai fazer. Quando ele se apresenta, a Bíblia diz que o rei olha para ele dizendo: o que eu devo fazer ao homem de cuja a honra o rei se agrada? O que se deve fazer ao homem de cuja a honra o rei se agrada? Pelo que disse Ramã: glória a Deus, traga a veste real de que o rei se costuma vestir. Monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste, o cavalo, à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam aquele homem de cuja honra o rei se agrada. Pega o cavalo real que o rei costuma andar montado, coloque esse homem no cavalo e sai pelas ruas de Suzã, capital do reino persa, dizendo: assim se faz ao homem de cuja honra o rei se agrada. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Enquanto isso, Mardoqueu está na porta do palácio. Agora Ramã, inimigo do povo de Deus, ele já começa a decretar qual seria a honra de Deus para a vida de Mardoqueu. Aleluia. Porque Satanás, ele vai ter que contemplar a honra de Deus sobre a tua vida. Eita glória. Satanás, que tem se levantado contra você, que tem se levantado contra a tua casa, contra a sua família, ele vai ter que ver, ele vai ter que contemplar a glória de Deus se manifestando sobre a tua vida. Se você crê, levanta a mão para tomar posse. Se você crê, joga a mão para o céu, abre a boca e dá glória para Ele, porque Deus, Ele é fiel para te honrar. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé. Aleluia. O rei diz: então pega tudo que você falou e faze ao judeu Mardoqueu, que está onde? Assentado à porta do rei. Não deixe cair nenhuma palavra de tudo que você diz. Mardoqueu está na porta.
Ramã chega de cabeça baixa. Agora quem tinha que se curvar diante de Mardoqueu era o próprio Ramã, que já estava com a forca pronta para matar Mardoqueu. Pega as vestes reais, pega o anel, pega o cavalo, pega a coroa e coloca sobre Mardoqueu. As vestes simbolizam renovação. Aleluia. As vestes sujas das guerras e batalhas de Mardoqueu, naquele momento deram lugar às vestes reais, as vestes novas que exalavam o perfume do rei. Tem gente que está aqui nessa noite que no mundo espiritual você está carregando vestes manchadas de pecado, de dor, de sofrimento. Aleluia. Mas nesta noite se prepara, porque Deus tem vestes novas sobre a tua vida, tem renovação para a tua vida aqui nessa noite. Deus tem preparado algo novo, Deus tem preparado algo grande. Oh glória, Deus tem preparado um tempo novo para a tua vida. Eu sei que dói, eu sei que é difícil, eu sei que é difícil acreditar, mas em nome de Jesus, te prepara, porque nesta vestes reais sobre a tua vida. Receba vestes reais, receba vestes novas. É de Deus, 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 é de Deus na tua vida. O cavalo simboliza força. Você chegou aqui fraco, você chegou pensando em parar, você chegou dizendo: eu não tenho mais força, eu não tenho mais ânimo e não consigo caminhar mais. Mas nesta noite Deus já preparou um cavalo espiritual aqui, que é símbolo de força, que é símbolo de guerra, que é símbolo de vitória, de imponência em meio às batalhas. Deus já preparou força para você nessa noite. Pastor, eu não consigo mais caminhar. Você vai montado num cavalo espiritual que Deus já preparou. É provisão para você. Oh glória, isso quer dizer que tu não vai mais caminhar com a tua força, com a força da sua perna ou do seu braço, mas é com a força de Deus. É de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus, é de Deus aqui nesta noite. A coroa real é colocada na cabeça de Mardoqueu, símbolo de autoridade, símbolo de autoridade. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão em nome de Jesus. Eu profetizo que nesta noite Deus está colocando uma coroa na tua cabeça. Em nome de Jesus, receba autoridade para lutar, receba autoridade para caminhar, receba autoridade para a guerra. Satanás disse: eu vou acabar com ele, eu vou acabar com ela, a casa dela, a família dele não vai mais para frente, acabou, não tem mais jeito. Mas nessa noite receba autoridade para lutar, receba autoridade para caminhar, receba autoridade aí, ó, receba autoridade aí, ó. É de Deus, é de Deus, é de Deus. Receba autoridade aí, ó. Receba autoridade. Receba que é de Deus, 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 é de Deus. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória, oh glória, oh glória. É autoridade. Oh glória. Você chegou aqui achando que já tinha acabado, que Deus tinha esquecido, mas Ele se lembra de você. Ele se lembra de você. Ele se lembra, Ele se lembra, Ele se lembra. Eu te conheço, filho. Eu te conheço, filha. Eu te conheço. Eu sei quando você chora sozinho. Eu sei quando você diz: Senhor, eu não aguento mais. Eu sei quando você diz: Senhor, eu não consigo mais. Eu sei quando você diz: Senhor, a minha história acabou. Senhor, eu nasci para sofrer. Senhor,
Eu não aguento mais tanta dor, tanta angústia, tanta tristeza. Senhor, eu não aguento mais sorrir por fora, mas por dentro o meu coração está pensando em parar, dizendo: acabou, eu vou dar um fim nisso. Mas nesta noite o rei está dizendo: eu sei, eu te conheço, eu te conheço, eu sei da tua história. Alamandaraba calamanturaia, orime defácia, decanturadanaia séria. Meu Deus do céu, vai visitando esse coração aqui agora, Senhor. Visita esta vida aqui nesta noite, meu Pai. Assim como o Senhor visitou a vida de Mardoqueu, a porta do palácio, visita agora. Fale com Deus aí, meu irmão. Fale com Deus aí agora. Fale com Deus. Fale com Deus, fale. Oh glória, Ele está aí, ó. Ele está pertinho de você. A presença dele é real. Glória, 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 glória a Deus. Fale com Deus, fale com Deus. Oh glória, vai orando aí, meu irmão. Vai orando, fale com ele. Assim se faz ao homem, assim se faz a mulher, de cuja honra o rei se agrada. Assim é feita ao homem, assim é feita a mulher, de cuja honra o rei se agrada. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. A irmã Rosilda, o Senhor mostrava a senhora orando.